dados que acho que vale a pena compartilhar com vocês. 62% de abusos que acontecem hoje acontecem entre os parentes, entre pessoas da mesma família. Então, 62% de todo caso de abuso que a gente ouve falar, e aí é importante fazer uma ressalva aqui, porque nem todo caso de abuso vira estatística, porque nem todo caso de abuso ele é abertamente declarado, publicado, então ele só vira uma estatística quando há uma denúncia. Então, quando não há denúncia, ninguém tem essa informação, mas do que se tem informação, 62% acontece entre familiares. Isso é um dado interessante. Um outro dado interessante que acontece está relacionado com o fato de que 69,2% desses abusos acontecem dentro do lar, ou seja, na casa da criança, para vocês terem uma ideia. E aí, quando a gente vai para essa estatística, até dá um friozinho na barriga, né? Porque a nossa família, o contexto familiar deveria servir como um porto seguro. A gente deveria olhar para a nossa família e entender que é na família que a gente encontra um lugar que a gente pode conversar, que a gente pode desabafar, que a gente pode abrir o coração e, sem julgamentos, receber apoio, receber um abraço, receber conforto, receber uma palavra positiva de incentivo, de motivação. E, na verdade, o ambiente familiar é hoje o ambiente mais causador dessas questões relacionadas ao abuso. E aí eu pergunto, para eu não ficar falando sozinho aqui, o que é abuso para você? Alguém pode dizer para mim aí o que é abuso? Não se preocupe com certo ou com errado. Se você estiver errado, a gente vai trabalhar aqui, costurar a ideia para não ficar ninguém com o princípio da ideia errada, mas não se preocupe com certo ou errado. Fala o que tem na tua cabeça. O que para você é abuso? Ultrapassar o limite de algo. Ultrapassar o limite de algo? Sua definição foi fantástica, mas ele também levantou a mão. Quando uma pessoa faz com a outra que ela não quer. Muito bom, quando uma pessoa faz com a outra aquilo que ela não quer. Mas eu acho que dá para a gente explorar um pouco mais. O que tem mais aí na cabeça de vocês do que é abuso? Um de cada vez, porque quando fala todo mundo junto assim, eu não consegui entender. Abuso. Pode ser tanto físico quanto psicológico. Pode ser físico quanto psicológico. E aí eu vou fazer um acréscimo. Também pode ser sexual. Quando a gente fala de abuso, num contexto mais popular, a gente fala assim, fulano abusou do cicrano. Primeira coisa que vem na cabeça da gente é o abuso sexual. Mas o que ela disse está perfeito. O abuso, ele não é só sexual, ele também acontece de forma física e também de forma psicológica. E aí, aonde hoje nós enfrentamos um problema gigantesco, porque os nossos lares também estão cheios de pais que, bem intencionados, fazem as coisas da forma errada porque nós não aprendemos a ser pai. É a mesma coisa de trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu costumo contar essa história, minha esposa está aqui, minha filha está aqui. Quando nós nos casamos, nós éramos muito jovens, né? E 3 anos depois de casado, nós tivemos o nosso primeiro filho. Não está aqui, o Mateus, 19 anos, fez agora a quinta-feira. E aí, aquela coisa, né? Eu já lidava com criança na igreja, já trabalhava com criança na igreja. Na época eu ainda não era psicólogo, mas trabalhava muito com criança, lia muito sobre criança, porque era a atividade que eu desempenhava dentro da igreja. E eu me lembro que eu me julgava pronto para ser pai. Eu tinha 24 para 25 anos, falei, poxa, eu acho que dá. E aí quando meu filho nasceu, eu descobri que eu não estava preparado para ser pai. E aí o Mateus tinha 3 anos de idade quando veio a Jade, está ali sentadinho ali do lado da minha menininha, maior do que eu. E aí quando a Jade nasceu, eu falei, bom, agora eu tenho mestrado, doutorado em trocar fralda, agora eu sei ser pai, agora eu mando bala nesse negócio aqui, deixa comigo que é fácil. E eu descobri
que eu não estava preparado para ser pai, mesmo depois de já ter sido pai, já ter cuidado com um garoto por 3 anos de idade, por 3 anos, aliás. O fato é que, eu costumo dizer isso para alguns pais, e aproveitar que os pais estão aqui, nós nos preparamos para muita coisa da vida da gente. A gente se prepara para ser um excelente profissional, a gente se prepara para ter teorias, para ter prática, a gente se prepara para muita coisa da vida e está certo. Hoje em dia, o mundo globalizado que a gente vive exige que nós tenhamos mesmo um mínimo de preparo para poder fazer com que sejamos minimamente competitivos. Mas uma coisa que raramente eu vejo nós fazemos enquanto seres humanos é nos preparar para sermos pais. São poucos aqueles que leem alguma coisa sobre, são pouquíssimos aqueles que se interessam sobre entender como que é essa função de ser pai, e alguns de nós, porque vivemos com o nosso pai ou com os nossos pais, no contexto geral, achamos que já aprendemos a lidar com filhos, e alguns de nós pautamos a nossa ideia de ser pai no contexto de tudo aquilo que meu pai não me fez, ou tudo aquilo que meu pai me fez, que eu não gostei, eu vou fazer diferente com meu filho, eu vou procurar dar para o meu filho. Alguns de nós somos assim, mas eu também já vi alguns pais dizerem assim, ó, eu não recebi nada do meu pai, eu não ganhei nada do meu pai nunca me deu nada e eu vivi, então também não vou dar nada para os meus filhos, eles que se viram para, como eu, também conquistar as coisas dele. São os lados opostos da mesma moeda. O fato é que nós aprendemos a ser pais por modelo. Eu tenho uma figura de pai e eu reproduzo essa figura de pai no meu contexto familiar, nas minhas relações familiares. Então, como é a minha mãe? Goste ou não, eu vou reproduzir muito da minha relação com a minha mãe, da minha relação com os meus filhos, no caso das mulheres, sobretudo. Gostem ou não, eu vou reproduzir as minhas relações com o meu pai nas relações que eu tenho com os meus filhos, eu que sou homem. Então a gente copia aquilo que a gente aprendeu na vida e reproduz aquilo que a gente aprendeu na vida com o próximo. É assim que a gente normalmente faz. E dentro desse contexto, não tem jeito, a gente vai errar. E a gente vai errar, uma porque nós somos seres humanos, outra porque os nossos pais falharam. Só para contextualizar um pouquinho, eu atendo no meu consultório algumas pessoas, né, e tem alguns casos interessantes, comentava de alguns deles agora de manhã, me permita fazer um comentário rápido só para dar base aqui para a nossa conversa, de um homem, camarada maior do que eu, sentou na minha frente no meu consultório, a primeira consulta dele, e aí ele perguntou para mim, Jamil, aliás, eu perguntei para ele, desculpe, o que você quer que eu faça, como que eu posso te ajudar? Ele começou a chorar copiosamente, mas chorava muito, e um homão, barbado, adulto, tem filha casada, e o camarada chorava, e quando ele conseguiu se conter das lágrimas, aí ele disse assim, Jamil, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso fazer com que minha esposa e que os meus filhos entendam que eu os amo. E aí ele disse assim, não é que eu não os amo, eu amo a minha mulher, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, mas eu não consigo expressar para os meus filhos o quanto eles são importantes para mim, o quanto eu os amo, eu não consigo dizer para minha esposa, eu te amo, eu tenho dificuldade disso, e por causa disso ele falou, eu estou perdendo o meu casamento, eu estou perdendo a minha família, por favor me ajuda. Dá para você ter uma ideia? E aí a gente vai entender psicologicamente o processo, entre outras razões, está lá uma relação com o pai dele, que não era uma relação amorosa, de um pai que também não sabia dizer eu te amo, de um pai que também, porque foi criado assim, naquela coisa de que homem não pode demonstrar sentimento, homem não pode chorar, homem não pode falar o que tem no coração, acabou passando essa herança para o filho, que essa herança agora está sendo passada dele para o filho dele, para a esposa dele, e a dificuldade de fazer as pessoas entenderem que atrás daquele homem, daquela casca grossa, tem um ser humano como qualquer um de nós. Diante disso, as relações familiares hoje estão tão comprometidas que inevitavelmente o ser humano está se tornando cada vez mais doente. E aí, indo para o meu campo de especialização, que é o campo da psicologia,
Eu também comentava hoje de manhã, no lugar que eu estava fazendo uma palestra, que enquanto psicólogo eu não atendia. Estou formado já há quase 9 anos, mas eu passei a atender clinicamente esse ano. E eu fazia ideia dos problemas das pessoas. Você não precisa ser psicólogo para ter ideia de quanto que as pessoas estão com problema. Mas no consultório eu descobri o quanto que esses problemas estão fazendo as pessoas sofrerem. Eu não fazia ideia do sofrimento do ser humano. Eu não tinha dentro do contexto real a compreensão de entender o quanto que o ser humano está sofrendo como sofrem os homens hoje nos dias que nós vivemos. E de novo, o que tudo isso tem a ver com o abuso? Porque parte desse sofrimento está no contexto de uma família que foi criada de uma forma despreparada, às vezes desestruturada, e que filhos crescem, copiam o modelo dos pais e repetem o modelo dos pais, e cada vez mais enfraquecidas as relações familiares vão se perdendo a uma proporção tão grande que hoje é muito comum, por exemplo, os pais não conseguirem falar com seus filhos, dos filhos não confiarem mais nos pais. Alguns de nós aqui que somos pais, eu já vou chegar em vocês, tá? Nós aqui que somos pais, por exemplo, tivemos uma criação diferente, talvez, da forma como nós estamos dando para os nossos filhos. Eu me lembro, e eu digo isso sempre, que enquanto criança, quando minha mãe estivesse recebendo uma visita e na sala de casa estivesse conversando com essa visita e eventualmente eu ousasse passar no meio da conversa entre dois adultos, eu tinha que orar para aquela visita dormir na minha casa, ficar até tarde, para ir embora muito tarde, para talvez, mas muito talvez, a minha mãe esquecer que eu passei no meio da conversa dela com o adulto, porque certamente no final daquela visita eu ia apanhar. Olha que coisa, né? E aí olha o contexto de como os filhos estão sendo criados hoje. Hoje a gente conversa com os adultos, você conversa com um amigo, você visita a casa de um amigo ou recebe um amigo, e estão dois adultos conversando, e de repente aquela mesma criança lá que está no ambiente vira para você na frente da visita ou na frente dos pais e vira e diz assim: você está mentindo, isso daí não é verdade, pai, que mentira. Aí o pai dá aquele sorrisinho amarelo, finge que ninguém falou nada, todo mundo finge que nada aconteceu e a vida segue normalmente. Você percebeu o abismo da educação que existia alguns anos atrás para o que está acontecendo hoje? E aí, porque pais e filhos não se relacionam como deveriam se relacionar, essa distância desse modelo ideal de pai está ficando cada vez maior. E porque está ficando cada vez maior, as dificuldades estão aí, as doenças psicológicas estão aí, a base, eu repito, do contexto do que você falou, dos abusos, sejam eles sexuais, físicos e psicológicos. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou começar do mais pesado, no contexto do que é o que nos impressiona mais, para ir para o mais leve, no contexto que aparentemente pouco impressiona, quando impressiona, mas que é tão grave quanto o outro. Vou falar de abuso sexual, por exemplo. Eu não precisaria estar aqui dando informações para vocês sobre isso. Você só abrir a página de qualquer site de notícia, você vê a quantidade de problemas que a gente tem relacionado a esse assunto, que acontecem hoje de uma forma absurdamente comum. E quanto mais tem se noticiado desse assunto, ao invés das pessoas ficarem alertas acerca do que acontece sobre ele, as pessoas vão entendendo que aquilo é normal, e a nossa sociedade está tão doente que os problemas que chocavam hoje são encarados como normal, até porque é normal quando não é comigo. É com você, é com alguém mais longe, mas quando acontece na minha família, aí eu fico chocado, eu fico impressionado, porque aconteceu com a minha família. E aí, dentro do contexto da igreja, me permita comentar aqui, dentro do contexto da igreja,
Há exatos 5 anos atrás, meu Facebook me lembrou disso ontem, eu estava em Porto Alegre, numa das maiores igrejas que tem lá em Porto Alegre. Fui convidado para palestrar sobre esse assunto, sobre o quebrando o silêncio, sobre abuso infantil. E essa variação, o tema sempre é o mesmo, o abuso, mas ora o abuso contra a mulher, ora o abuso contra a criança. Os temas se alternam entre um e outro. Esse ano a gente está falando de criança. Há 5 anos atrás a gente estava também, coincidentemente, falando sobre criança, o abuso infantil. E aí eu me lembro que lá, era uma igreja muito grande, eram 2 cultos. Eu comecei o primeiro sermão às 8 da manhã, depois teve a escola sabatina, para o contexto da igreja adventista, depois teve o segundo culto, eu preguei no segundo culto, falando, repito, sobre esse assunto. Quando eu terminei o segundo sermão, como costumeiramente a gente faz na igreja adventista, eu fui para a porta para cumprimentar as pessoas, uma igreja de mais ou menos uns 1.500 membros. E aí eu estava lá na porta cumprimentando os irmãos, quando a pessoa que me chamou, daqui de São Paulo, para ir para lá para fazer isso, falou para mim: Jamil, tem uma senhora que me procurou e ela gostaria muito de falar com você. E você consegue um tempinho para atendê-la? Porque à tarde eu faria algumas palestras sobre esse mesmo contexto. Então eu fiz o seguinte, combinei de vir 1 hora mais cedo, conversar com aquela mulher, atendi ela na sala pastoral da igreja, conversando com ela, aquela mulher em prantos começou a me contar a sua história. E aí ela disse o seguinte, ela falou assim: eu sou adventista de berço, nasci na igreja. E aí ela falou, meus filhos também foram criados na igreja. Tive um primeiro relacionamento com um homem também da igreja, que não deu certo, e aí, por conta disso, eu acabei me separando e me relacionei com outro homem também da igreja, com o qual eu era casado até pouco tempo atrás. E aí, aquela mulher chorando desesperadamente, porque ela se sentia culpada pela história que me contaria, ela disse assim: meu filho, esses tempos atrás, me procurou porque ele queria participar da Missão Caleb, com 13 anos de idade. Missão Caleb, para quem não é adventista, é um projeto feito com adolescentes para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. É uma das atividades que a igreja faz. E aí ela falou que com 13 anos o filho insistiu demais para poder participar dessa Missão Caleb, e ela não deixou, uma por conta da idade dele, mas muito mais porque a Missão Caleb é para jovens a partir de 16 anos de idade. Eles ficam um período fora de casa servindo a comunidade. Então a mãe não podia deixar e nem ele poderia ir por causa da idade, mas o garoto insistiu muito, ao ponto de chamar a atenção da mãe. Por que razão, com 13 anos de idade, podendo ir em outras edições quando tivesse a idade correta, ele insistia tanto para ir para a Missão Caleb naquele momento, até que o garoto também aos prantos contou para a mãe o problema. Ele disse assim: mãe, na verdade eu não quero ir para a Missão Caleb. A razão de eu insistir para me inscrever é porque eu quero estar suficientemente longe de casa para eu poder fazer o que eu desejo fazer, que é me matar. Eu quero me suicidar. E aí a mãe ficou desesperada, como qualquer mãe diante de uma circunstância dessa, questionou o filho por que razão ele queria se suicidar. E aí o garoto contou que ele, desde os 5 anos de idade, era abusado pelo padrasto, dentro de sua própria casa. Que o irmãozinho menor via tudo acontecer. E por vezes o mesmo padrasto ameaçava o irmãozinho, dizendo que se ele contasse para a mãe, se ambos contassem para a mãe, as coisas ficariam ruins para eles, inclusive para a mãe. O que eu quero dizer com isso é que ninguém está livre dessa doença, desse problema, dessa degeneração da moral que o homem está enfrentando hoje. Ninguém está livre. O contexto religioso pode dar a você alguma base e alguma força maior de se ausentar, de se distanciar dessas condições, mas não impede que você viva isso, porque, de novo, as faculdades mentais do ser humano estão tão debilitadas que o homem está fragilizado. E diante da necessidade de fragilizar, eu junto a psicologia com teologia para dizer para as pessoas de algo que eu chamo de ego pecaminoso. O que é o ego pecaminoso? Na verdade, o que é o ego antes? É a minha necessidade de satisfazer o próprio eu. O ego pecaminoso faz com que eu potencialize esse desejo meu de me satisfazer, ainda que para minha satisfação eu tenha que causar em você algum tipo de sofrimento.
E aí eu não tenho o mínimo de empatia por você, eu não me preocupo com os seus sentimentos, eu não me preocupo com o que você vai sofrer, eu não me preocupo com o que você vai sentir, eu quero me satisfazer, ainda que para a minha satisfação eu tenha que te usar. Dá para perceber como o ser humano está? E aí olha só como que de alguma forma esse contexto de usar o ser humano está sendo empregado hoje nos lares sem que a gente perceba. Isso aqui, ó, nós estamos ensinando os nossos filhos a amarem as coisas e usarem as pessoas. Você quer um exemplo clássico disso? Toma o celular do teu filho por 1 hora. Fui fazer uma palestra numa igreja adventista aqui na Granja Viana, em Cotia, e aí uma das mães me procurou para dizer que ela tirou o celular da filha, porque a filha ficava o tempo inteiro em casa com a cabeça baixa, mexendo no celular e não fazia outra coisa. O máximo que ela respondia era bom dia, boa tarde, boa noite, não convivia com a família, não queria estar onde a família estava, não fazia o que a família fazia, e quando ela não estava no quarto dela, ela estava na sala, e em ambos os lugares ela estava com o celular na mão 24 horas conectada. Bom, eles decidiram cortar a internet para que ela evitasse o abusivo uso das redes sociais. Ela, esperta, foi lá e pegou a senha, pediu para me dar a senha do teu Wi-Fi, o vizinho deu, e ela continuava usando. Aí, entendendo que aquilo não era a solução, o pai tomou o celular daquela garota. Quase se suicidou, porque não tinha um celular na mão. Nós gastamos centenas de reais num videogame, alguns deles que para a criança passar de fase ela tem que fazer sexo, joguinhos que nós compramos para dar para os nossos filhos. Podia dar nome de vários aqui para vocês, pais, verem se em casa vocês não têm pelo menos um desses. Nós damos um celular com internet limitada, nós às vezes, por vezes, na verdade, almejamos ter isso. Quanto tempo demorou para que você e eu tivéssemos um celular com acesso à internet? Os nossos filhos hoje não sabem nem falar direito e eles já nascem teclando. E aí eu repito e insisto na ideia de que os nossos filhos hoje estão aprendendo conosco a amar as coisas e usar as pessoas. Ela pode ficar sem a família dela, não tem problema. A família dela pode sair e deixar ela em casa sozinha, não tem problema. Ela pode ficar escondida no quarto dela, escuro, com a tela do computador ligada. A única coisa que ela tem próximo do ser humano é a publicação de alguém de um outro lado que ela não faz ideia de quem seja ou onde está. Mas se ela ficar sem o celular dela, ela tem desejo de se suicidar, porque ela é dependente das coisas quando deveria ser dependente das pessoas, das relações familiares. E aí, diante desse contexto, olha para vocês terem ideia, né? Assim, o ser humano aprende a usar o outro, ainda que seja para o abuso sexual. Para fazer, você pode repetir a frase? Você lembra do que você falou? O que é abuso? Quando alguém quer uma coisa com outra que ela não quer. Fazer com o outro aquilo que ela não quer. Ou seja, não importa como que você pensa, eu só faço o que faz bem para mim. Repito, 62% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa, com familiares. Aliás, acontece com familiares. 69,2% acontecem dentro da própria casa. A relação de pais e filhos está tão comprometida que, para minha satisfação, eu vou te usar, independentemente de quem você seja. 150 milhões de meninas entre 13 e 19 anos de idade fazem sexo com alguém obrigadas. Um dado da Organização Mundial da Saúde. Aí a gente vem para o contexto do abuso físico. Alguns de nós crescemos assim. E aí lembra que eu falava, é tudo uma questão de modelo, nós copiamos e reproduzimos. Na linguagem da garotada aqui dos nossos filhos é Ctrl+C, Ctrl+V.
Na nossa época, não disse agora para vocês, bastava passar na conversa entre um adulto com o outro, era o suficiente para eu ter motivo para apanhar. Alguns pais hoje reproduzem esse contexto na vida dos seus filhos. Eles batem deliberadamente. Qualquer coisa que o filho faça é motivo para que ele apanhe. E o abuso físico hoje também tem sido algo muito ruim dentro do contexto familiar, porque alguns filhos apanham e não sabem nem por que estão apanhando. Num contexto geral, a psicologia diz assim: não pode bater. De verdade, eu particularmente, seguindo conselhos, inclusive, com base no contexto bíblico, digo assim: uma palmada não é de tudo ruim, desde que ela não seja de extrema violência, sobretudo desde que antes dessa palmada essa criança não tenha sido avisada das consequências, desde que, sobretudo, antes dessa palmada, a criança entenda por que ela pode apanhar, e aí, no momento de apanhar, não tenha no meu coração, ao fazê-lo, a reprodução de ódio, porque alguns pais batem nos seus filhos com ódio. Eu conheço pais, eu vou repetir até com essa ênfase, eu atendo uma mãe que culpa o seu filho pelo fato dela ser mãe. E essa mãe diz o tempo inteiro: eu não consigo amar o meu filho. Dá para você ter ideia do que é isso? E aí, quando essa mãe vai bater no seu filho, será que ela bate? A repreensão dela é com amor? E até para bater você precisa de amor. É um absurdo falar isso. Quem ama não bate. O que eu quero dizer para vocês entenderem sobre tudo que eu acho que estão gravando ali, né? Eu, por favor, nunca tire essa frase do contexto. Vocês são minhas testemunhas, tá? Mas o que eu quero dizer é que até para bater tem que ter amor. Porque você não está batendo no seu filho para ele se tornar um garoto, uma garota sem vergonha, no sentido de que vai continuar aprontando. Não, é para dizer para ele que aquilo causa nele tanto sofrimento quanto em você, porque ele errou, e quando nós erramos, nós somos atribuídos de consequência. O mundo é assim. Você e eu podemos fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser? Não pode. Os nossos filhos também não podem, tem que haver limite, mas quem estabelece esse limite somos nós. Nós é quem temos que dizer quando pode, aonde pode, com quem pode e como pode, e quando esses limites são estabelecidos, e quando, a partir do estabelecimento desses limites, existe uma regra que determina uma punição para isso. Se essa regra for quebrada, ela tem que ser acompanhada sim de uma punição. Agora, nem sempre a punição necessariamente precisa ser um tapa, precisa ser uma surra, precisa ser uma varinha, precisa ser uma cinta. Mas uma vez estabelecida uma regra, dada uma oportunidade para que essa regra seja cumprida, essa regra precisa ser cumprida. E aí eu vou para um outro contexto aqui que vale a pena mencionar, que hoje é o que mais nós fazemos e que não temos tamanha consequência do que fazemos, que é o abuso psicológico. E o que é o abuso psicológico? Eu conheço pais, e tenho lidado com alguns deles, que só conseguem enxergar que os filhos não são capazes. E não é possível que alguém seja tão inútil ao ponto de não ser suficientemente capaz de ter ao menos uma qualidade. Não é possível. Todo mundo tem. Ela pode não ser a qualidade que eu aprecio, mas todos temos qualidades. E diante dessa necessidade de reconhecer o que é positivo, alguns de nós reforçamos o que é negativo. Um dos braços da psicologia, uma das teorias da psicologia, ela fala de reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo e o reforço negativo nada mais é do que quando fazem alguma coisa errada, se eu reforçar aquilo negativamente, a pessoa sempre vai fazer porque ele vai achar que é comum. E o contrário também é verdade. Se a pessoa faz alguma coisa certa e eu reforçar aquilo, a pessoa vai entender que aquilo é o certo e ela vai continuar fazendo aquilo porque ela acha que é certo. Mas alguns de nós punimos o certo com o errado, de forma a fazer aquela criança entender que o correto é errado e o errado é correto. Vamos num contexto bem esdrúxulo, o que hoje acontece
pouco, é verdade, acontecia muito conosco que somos adultos hoje. Toca o telefone de casa, a criança corre para atender, porque que criança que não pode atender telefone, e aí quando ela atende, o pai vira, se for para mim, diz que eu não estou. E aí quando a criança mente para o pai, o que o pai faz? Pune, bate. Porque eu não te ensinei a mentir. Como não? Alguns pais forçam os filhos a contarem a verdade. A criança aprontou, porque criança apronta. A não ser que ele seja um robô, criança apronta. Eu estou vendo vídeo na internet aí, até cachorro está aprontando um monte hoje, né? Que criança não vai aprontar? Filho apronta. Só que aí o pai vira para esse mesmo filho e fala assim, filho, ó, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Obrigado. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Conta a verdade para mim. Pai fala para o filho, conta a verdade para mim. Aí o filho, confiando no pai, faz o quê? E é punido. Porque contou a verdade. O que o pai está ensinando esse filho a fazer? Não contar. Não contar. Mentir. Porque mentir é melhor, eu não sou punido. Mentir eu não apanho, mentir eu não perco meu celular, mentir eu não perco meu videogame, mentir eu não perco o passeio da igreja, da escola. Então é mais fácil mentir, porque quando eu minto não tem consequência, ninguém precisa ficar sabendo. E aí, diante desse processo que nós estabelecemos com os nossos filhos, entra nesse quesito, nessa questão do abuso psicológico, o fato de que esses filhos são ameaçados, que esses filhos são criados, ao invés de preparados para amar e respeitar os seus pais, eles crescem com medo dos pais. Sabe aquele lar? Eu espero que você não conheça nenhum lar assim. Mais do que isso, eu desejo que o seu lar não seja assim. Mas sabe aquele lar que quando o pai abre a porta no final do dia para chegar em casa, o semblante da família muda, todo mundo fica carrancudo, cada um para o seu lugar, ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada, porque qualquer coisa que seja feita fora do contexto, aquele pai pune, aquele pai briga, aquele pai grita, e diante desse contexto, a pressão psicológica, o abuso psicológico. É abuso psicológico também, pai, quando, por exemplo, você vira para o teu filho e diz para ele, você não consegue fazer nada, você não faz nada direito, tudo que você põe a mão quebra. Isso é abuso psicológico. E em outro contexto, você está ensinando para o teu filho que é o que é pior, que ele não consegue fazer nada sozinho. Hoje, na sociedade que a gente vive, a gente já tem jovens adultos vivendo do contexto familiar dos seus próprios pais, usando a aposentadoria dos velhinhos, com todo respeito à palavra velhinho, carinhosamente falando dos velhinhos, porque eles não aprenderam sozinhos, ensinados pelos seus próprios pais, de que eles poderiam. E como foram dependentes do pai, porque eles nunca acertaram no contexto do pai, no contexto familiar, o pai nunca viu qualidade neles, eles se sentiram tão limitados, tão enfraquecidos, que eles não tinham forças de tomar suas próprias decisões, de seguir suas próprias vidas. Aí sabe o que eles fazem? Casam e vão morar com os pais. Arrumam um emprego e o tempo inteiro estão desempregados, vivendo à base do salário dos pais, porque a vida inteira eles receberam um reforço de que eles eram suficientemente incompetentes para poder fazer o que qualquer homem comum pode fazer. Dá para você ter ideia do que é isso? E às vezes nós fazemos isso, pais, sem a compreensão, sem a clara compreensão do quanto que nós estamos ferindo, magoando, machucando os nossos filhos. No contexto da terapia, enquanto formado, eu aprendi que o problema do outro é do outro, e a melhor forma de eu poder ajudar alguém a sair do problema dela é não me envolver com o problema dela, porque o problema é dela. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque no meu consultório, alguns meses atrás, entrou uma garota de 16 anos de idade. E aí, quando eu recebi aquela garota de 16 anos de idade, primeira sessão, segunda sessão, e a gente vai cavucando, terceira sessão, aquela garota vira para mim e disse assim, com lágrimas nos olhos: Jamil, na minha família ninguém me ama.
Você não faz ideia do quanto que eu me segurei para não chorar com aquela criança. Você não faz ideia. Você não faz ideia. E não é porque as pessoas não a amavam. O problema é que o contexto familiar dela era tão complicado, tão delicado, que nessa estrutura familiar ninguém aprendeu a dizer eu te amo, ninguém aprendeu a dizer um elogio, ninguém aprendeu a reforçar positivamente alguma coisa de bom que alguém faz. Sempre era obrigação. Então, se fazia uma coisa boa, ninguém olhava. Se fizessem 10 coisas boas, ninguém olhava. Mas quando fazia alguma coisa errada, todo mundo massacrava, todo mundo batia, todo mundo brigava, todo mundo cobrava de uma menina de 13, 14, 15 anos de idade, que ela fosse tão adulta quanto os próprios pais, quando os próprios pais não eram os adultos que eles queriam ou deveriam ser. E aí, dentro desse contexto familiar, cresceu uma menina meiga, carinhosa, mas fragilizada, com a sua capacidade mental, sentimental fragilizada, porque no contexto dela, ela não era bem vista pela família, porque ela era honesta, porque ela dizia a verdade, porque ela procurava fazer as coisas certas, e enquanto toda vez que ela tentava acertar, ela era por alguém penalizada porque estava fazendo certo, e a família aplaudia os outros irmãos quando eles faziam as coisas erradas. Dá para você perceber o quanto que o abuso está tão presente nos nossos lares que a gente não percebe? E aí, diante desse contexto, cá estamos nós. E eu dou graças a Deus que se tudo fosse só problema, a gente estaria perdendo tempo aqui. Se eu terminasse agora, levantasse e fosse embora, a gente estaria aqui perdendo tempo. O que eu quero dizer para os senhores, pais, é de que nós podemos mudar. Para quem é da igreja aqui, me permita dizer, de nada adianta ganhar o mundo se nós perdemos a nossa família. E eu não estou dizendo no sentido de que nossos filhos não vão se salvar, porque haverá um momento da vida deles que eles vão escolher, e a gente não tem como interferir nesse processo. Mas enquanto sob nossa tutela nós pudermos influenciar, é a nossa influência que conta. O mais perto que um filho tem de entender o amor de Deus é quando nós, pai, amamos o nosso filho. Dá para você perceber? E aí eu fico perguntando, ou me perguntando o tempo inteiro, será que se Deus agisse conosco como eu ajo com os meus filhos, será que eu estaria feliz? Eu erro. E eu tenho um Deus que está dizendo assim para mim, Jamil, tudo bem, eu te aceito com os teus erros, vem cá que eu posso te ajudar a melhorar. O nome disso é empatia. Deus, ele tem a capacidade de se colocar no nosso lugar de tal forma que ele consegue entender pelo que nós passamos e quer nos tirar dessa condição. Deus pode nos mudar, Deus pode nos transformar, mas nós precisamos entender primeiro que nós estamos errados. Ninguém muda se não entender que está errado. Então, enquanto pai, eu preciso entender que eu preciso olhar para os meus filhos e enxergá-los como seres humanos que estão aprendendo a ser seres humanos. E eu tenho o dever, enquanto pai, de estender a mão para esse menino e para essa menina e ensiná-lo, porque se eu não fizer, o mundo lá fora vai fazer. E a pergunta que eu faço para você pensar, pai, é: como é que o mundo educa? Como é que o mundo cuida? Como é que são as relações do mundo lá fora? E aí, quando a gente traz para dentro desse contexto, eu quero dizer para você que nós precisamos amar mais os nossos filhos. Mas não é mais porque nós temos que aumentar o nosso amor, não é isso, não é isso. Nós precisamos amar nossos filhos no contexto de que eu preciso fazer com que eles entendam de verdade que eu os amo. E aí a pergunta que fica é: quando foi a última vez que, enquanto pai, eu fiz um carinho no filho meu? Quando foi a última vez que eu dei colo? E ó, gente, na boa, no auge dos meus, eu tô menino ainda, vai, 44 anos. Pô, eu vou para casa da minha mãe, eu quero colo de mãe.
Como é gostoso um colo de mãe. Como é gostoso você sentar do lado daquela velhinha, abraçar, beijar. Não é gostoso isso? E aí, se isso é gostoso para nós que somos adultos, que temos os nossos pais lá, velhinhos, e que é tão gostoso ouvir um conselho, ouvir uma palavra. Quantos de nós não queríamos ter a ciência, a sabedoria? E aí, meninos, isso aqui é para vocês, tá? De o quanto são importantes os nossos pais para nós, e às vezes a gente só dá conta quando eles não estão mais conosco, que a gente quer ouvir um conselho e ele não está mais ali, que a gente quer ouvir uma palavra de ânimo e ele não está mais ali. E aí, diante desse contexto, se isso para nós adultos é importante, por que nós não reproduzimos isso com os nossos filhos? Eu tenho dito para alguns pais, quando falo sobre internet, sobre o uso excessivo de redes sociais, uma das palestras que eu tenho feito em alguns lugares aí, em algumas escolas e igrejas, eu tenho dito para os pais: nossas casas estão cheias de filhos órfãos, de pais que estão mortos nos seus quartos, usando um negócio chamado celular. Antigamente, quando um pai saía do trabalho, ele batia o cartão, pegava o ônibus e ia embora para casa, e a partir daquele momento a única coisa que ele pensava era na família dele. Alguns de nós mal dobramos a esquina do nosso trabalho e estamos aqui, teclando no celular com o nosso chefe, ou cobrando dos nossos colaboradores que produzam mais. O ser humano não vale aquilo que ele é, ele vale aquilo que ele reproduz, aquilo que ele produz, o resultado que ele dá. E aí, porque nós temos medo de perder o nosso emprego, nós sacrificamos a nossa família, porque a gente chega em casa, entra e mal fala bom dia, boa noite, e simplesmente vira para aqueles que nós amamos, que deveriam receber a nossa atenção, e dizemos para eles: não me perturbe, eu estou indo para o quarto porque eu tenho que trabalhar, tem um monte de relatório para preparar. Mas você acabou de voltar do trabalho, pai. Você passou o dia inteiro trabalhando, mãe. E se você não der a atenção para o teu filho, como é que você quer que ele dará atenção para você quando você for velhinho? E eu vou dizer isso para vocês, tá? Isso também é preocupante. Lembro-me de uma amiga. A propósito, almocei com ela ontem. Ela um dia ligou para mim desesperada, chorando, falou assim: Jamil, eu estou pensando em colocar a minha mãe no asilo. E aí eu virei para ela e disse: pode pôr. Demorou para você fazer isso. Coloca. Mas antes de fazer, só reflita. Quando você ficava doente em casa, chorando a noite inteira, quem estava com você? Quando você estava com as fraldas sujas, quem é que punha a mão na sujeira para te limpar? Quando você precisava de alguma coisa, sobretudo comer, quem é que saía? Debaixo de sol ou chuva, doente ou não, para pôr pão na mesa da tua casa? Vai lá, põe a tua mãe no asilo. Eu estou falando de alguém que tinha relação com a mãe. Será que nós temos relação com o nosso filho, ou com os nossos filhos, a ponto de um dia eles não fazerem conosco isso? Será que nós demonstramos amor e atenção para os nossos filhos suficiente para que um dia, quando nós precisarmos de amor e atenção, nossos filhos possam dizer assim: esse velhinho aqui um dia pegou na minha mão, me abraçou e cuidou de mim, agora é a minha vez de cuidar dele. Será? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E eu quero dizer para você que nós não podemos mudar o nosso passado. Tudo aquilo que a gente fez até hoje, nós fizemos. E hoje, talvez, sejamos ou nos sintamos culpados por todos os erros que cometemos até esse momento enquanto pais. Só que o que nós vamos escolher amanhã depende daquilo que nós iremos fazer hoje. E aí eu pergunto para você, pai: será que vale a pena ser esse abusador? Será que vale a pena ser esse tipo de pai? Ou será que vale a pena mudar o meu comportamento a fim de que eu receba de volta aquilo que eu estou oferecendo para os meus filhos enquanto eles são crianças, enquanto eles estão comigo? Será que de verdade meus filhos, quando crescerem, vão sentir falta de mim, da minha esposa?
Será que o que eu faço com eles, os passeios que eu procuro fazer com eles, os lugares que eu gostaria de estar com eles, permitirão que um dia eles tenham a mesma satisfação de me levar para esses mesmos lugares, porque foi bom para eles e será bom para mim amanhã? Tudo depende daquilo que eu fizer hoje. Para ir para o campo das perguntas aqui, eu quero só fazer um alerta. Esse processo de quebrar o silêncio que a gente tem aqui na igreja, esse movimento do quebrando o silêncio, significa dizer que se há em algum lar alguém que está sendo abusado, essa pessoa precisa quebrar o silêncio. Ela precisa contar para alguém, ela precisa buscar ajuda, ela precisa confiar em alguém. Para que essa pessoa faça isso, ela precisa entender que ela não é culpada. E aí eu vou dizer com ênfase: você não é culpado pelo eventual abuso que você sofra, seja ele sexual, físico ou psicológico. Você não é culpado. Porque uma das coisas comuns às vítimas de abuso é que elas se sentem tão culpadas que elas mesmas justificam o abuso que elas sofrem como sendo: mas eu não faço nada certo mesmo, eu quebro tudo toda hora, eu erro toda hora, eu sou assim mesmo, então o meu pai, meu padrasto, minha madrasta, meu tio, meu avô, seja lá quem for, tem todo o direito de fazer isso comigo. As pessoas que são vítimas sentem-se desta forma, culpadas por uma culpa que não é delas. Eu vou repetir: você não é culpado pelo abuso que você enfrenta. Quebre o silêncio, denuncie. Mas é meu pai, denuncie. É minha mãe, denuncie. Mas antes, você tentou uma conversa? E aí, volto para os pais, né? Será que seu filho já não tentou dizer para você que ele foi ou está sendo abusado e você não se deu conta? Me permita mais um caso de consultório. Eu atendi uma criança. E durante o processo de atendimento daquela criança, eu entendi que ela estava sendo abusada, sexualmente abusada. E a criança não conta, porque com criança, normalmente na idade que eu estava atendendo, é tudo por reprodução de brincadeira, desenhos, etc. E quando eu descobri que ela estava sendo abusada, pelo próprio pai, pelo código de ética, eu não posso denunciar. O que eu tenho que trabalhar é a condição daquela criança de se restabelecer frente àquilo, enfrentar aquele problema e ter recursos, capacidade para poder não permitir que aquilo afete a sua vida, o que não é fácil, mas é possível. Mas discutindo sobre esse caso com a mãe, em algum momento orientado pelos professores da faculdade na época, porque fazia estágio, nós então dissemos para a mãe do caso, para entender, na verdade, primeiramente, se ela sabia. E é óbvio, nós não chegamos para a mãe e dizemos: você sabia que teu filho está sendo abusado pelo teu próprio marido? Não foi isso. Nós trabalhamos o contexto com aquela mãe para entender se aquela mãe tinha propriedade daquela informação. E pasmem, a mãe sabia que o filho era abusado. Sabia que o abusador era o próprio pai. E eu me lembro que aquela mulher sentada na minha frente no consultório virou e disse assim para mim: se eu denunciar esse homem para a polícia, quem é que vai pôr pão na minha casa para esse mesmo menino comer? Nós precisamos quebrar o silêncio. Seja mais atento, pai. Ouça sem julgamento. Não torne o seu filho vítima, culpado daquilo que ele não tem culpa. Se ele te procurar para dizer que a forma como você o trata é um problema, mude, tente mudar.
Porque se ele está dizendo hoje para você, amanhã talvez ele queira dizer isso para a polícia, e se ele o fizer, hoje o Estatuto da Criança permite que esta denúncia tenha validade ao ponto de você perder esse seu filho. Ouça, se coloque no lugar dessa criança, desse adolescente, permita que ele fale, permita que ele abra o coração, mas eu repito, sem julgamentos, estenda a mão, acolha essa criança, faça com que ela entenda que ela no lar pode ser ajudada, ainda que esse abuso aconteça dentro do lar, no lar ela pode receber o apoio, e você, mãe ou pai, você, avó, tio ou tia, entendendo isso, aí sim, você precisa tomar uma posição para resolver esse problema. Depressão, ansiedade, crise de pânico e os mais diversos distúrbios estão instalados na vida das pessoas que não por si próprias têm forças para sobressair-se de uma situação dessa e não encontram em ninguém mais apoio para sobressair-se a situações semelhantes a essas. Daí eu volto a dizer, nós podemos mudar. E partindo do princípio que você está aqui, talvez até se questionando, que não deveria estar ouvindo isso, porque você se preocupa com seu filho, você ama seu filho, você demonstra amor pelo seu filho, você se preocupa com ele, está ótimo, graças a Deus. A pergunta é, será que nós estamos aqui não é para poder ajudar outras famílias que precisam dessa ajuda, que precisariam estar aqui e não estão? Mas, diante desse quadro todo, eu repito e finalizo. É possível mudar. Você e eu podemos mudar. Nós podemos ajudar alguém a mudar. Nós podemos ajudar a vítima tanto quanto o abusador, que sim, precisa também de apoio, que sim, também precisa de amparo, que sim, também precisa de tratamento, ele precisa livrar-se dessa doença, e em alguns casos não tem jeito, ele também precisa ser denunciado, porque talvez seja essa a única forma de ajudá-lo frente a esse problema. Está em nossas mãos. Quebre o silêncio. É a dica que eu dou para vocês. Fechou? Como dizem os jovens, hashtag tamo junto. Beleza? Agora que todo mundo deu um sorrisinho, eu estava com medo, estava todo mundo olhando feio para mim. Eu sou feio, eu sei disso, eu olho no espelho. Não parece, mas eu olho no espelho. Mas eu não mordo, eu só sou feio. E aí algumas perguntas chegaram aqui. Então eu vou responder essas perguntas. Eu entendo que no final delas aqui a gente está acabando, para que caso você tenha algum compromisso, tenha liberdade de sair e ficar à vontade, tudo bem? Se alguém ainda está com papel e tem mais perguntas, pode fazer essas perguntas. Nós não vamos ver o seu nome aqui, não se preocupe, eu só vou ler a pergunta, como está misturado aqui no meio, e quando a pergunta chegar, não se preocupe que eu vou pôr a pergunta que já vou ler primeiro, eu misturo, tudo bem? Então se tiver pergunta, pode escrever ainda por aqui, eu vou ler as perguntas, talvez eu não tenha resposta para todas, mas a gente vai responder dentro do possível todas elas, e fiquem à vontade para contribuir e falar também. Era um bate-papo, mas eu estou aqui há 45 minutos falando sozinho. Eu tive uma infância bruta. Perfeito. Perfeito. E quando eu casei, tive minhas filhas, e para educar ela, a educação era, para mim, sempre foi educa batendo, né? Mas você tem que bater na parte que não vai machucar a criança. Mas qual parte não vai machucar a criança? Não existe. Ou seja, eu chegava no serviço, elas criança, aí eu batia. Só que aquilo doía muito em mim e lógico nelas, né? Eu falei, cara, eu cresci assim, e
e vou fazer minhas filhas crescer do mesmo jeito. E aí um dia, nunca tive assim orientação de nada, mas eu senti no coração falar assim: pega as duas, sente com elas e fala para elas. E se ela nunca mais aprontar, elas nunca mais precisam de apanhar. Não, mas assim, eu cheguei e falei assim, coloquei as duas lá e falei, quando o papai bate, não dói? Dói. Aí eu peguei e falei, não dói muito. Então vamos fazer um trato, nós três. Não desobedeça mais o papai. Não desobedeça no momento que o papai vai bater também. E o trato é, vocês fazendo isso, vocês não vão precisar de apanhar mais. Já me dá de saber. Depois desse dia, isso faz muito tempo. Ela nunca mais precisar de apanhar. Que bom. Eu creio que elas cresceram, se uma criança crescer sem apanhar, elas crescem alegres. Minha filha está aqui, já disse para vocês, minha esposa está aí. De vez em quando em casa rola umas ameaças. Se eu sou menor que meu filho, a minha esposa é menor ainda. De vez em quando eu a vejo brigando com o Mateus lá, pegando o pé, eu vou pegar você, eu vou dar uns cascudos em você e tal. E eu falo assim. Mas lá em casa, a gente bateu muito pouco, quase nada. Porque a linha era essa. Antes do extremo tinha um acordo. O acordo era, se fizer isso, acontece isso. Se não fizer isso, acontece isso. Você quer que aconteça? Não quero. Então evita, porque aí a gente também não vai fazer. Então foi tudo muito à base da conversa. Vou dar um exemplo clássico disso. Eu sempre tive TV a cabo em casa desde quando eles eram pequenos. E hoje, um dos recursos da TV a cabo permite, por exemplo, que você, hoje não, sempre, né, bloqueie canais que tem violência extrema. Não estou falando só de canal de sexo, não, porque não é nem o caso, mas alguns filmes, faixa etária a partir de determinada idade, ou até desenhos. Eu, por exemplo, me lembro um dia que sentei com a minha filha, não sei nem se ela se lembra disso, com o meu filho, na frente do Cartoon Network, um canal de desenhos. Assisti o primeiro desenho, o segundo desenho, o terceiro desenho, depois chamei eles e falei assim, ó, esse desenho aqui não pode por causa disso, esse desenho não pode por causa disso, esse não pode por causa disso. Eles nunca mais assistiram o Cartoon, porque eles entenderam porque não podia. Não é simplesmente dizer não pode, pronto e acabou. É não pode por quê? Porque vai te fazer mal por causa disso. Então lá na minha casa a educação é, eu não vou bloquear, eu não vou impedir, eu vou orientar. Se quebrar a regra, aí tem a consequência. Entendeu a dica? Beleza? Então vamos lá para a primeira pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, depois as meninas, quer fazer o seguinte? Eu fico com as perguntas aqui, passa a caixinha de novo, né? Aí fica mais fácil, por favor. Então, ó, a primeira pergunta, ou enfim, a primeira colaboração, vou colocar todas aqui. Para evitar pensamentos ruins, o que devo fazer além de estar perto, ler, ver coisas que evoluam meu mental e o meu espiritual? Eu vou responder essa pergunta aqui com uma parábola, talvez seja isso. Você já viu alguma águia voando junto com galinha? Alguém já viu águia voar com galinha? Não. Pensa assim, ó, comigo. Se você quer ter pensamentos positivos e agir de forma positiva, com quem é que você tem que andar? Pessoas que pensam positivo, pessoas que evitam coisas negativas, coisas ruins, e aí eu tenho que evitar ver o que é ruim. Há um texto que menciona da minha necessidade, da sua necessidade de até ver as coisas, mas só filtrar e ficar com aquilo que é
Bom, então a gente não consegue evitar o tempo inteiro ver coisas ruins. Inevitavelmente a gente vai ver coisas ruins. Inevitavelmente. Mas a minha escolha de viver o que é ruim ou evitar o que é ruim é minha escolha. Eu é que decido se eu quero viver aquilo, fazer aquilo, pensar aquilo. Agora é óbvio. Se eu estou lá com galinha, vivendo como galinha, eu vou agir como galinha. Se eu estou com águia, voando como águia, vivendo como águia, eu vou ser como águia. Então, você quer evitar esses pensamentos ruins, você precisa viver, andar, ler e ver coisas que te produzam pensamentos bons, positivos. Beleza? Fechou? Ok. Pode pôr. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Tranquilo? Pois não. Já viu? Acho que é interessante que assim, os flashes de memória, de pensamento são inevitáveis para a gente. Sim. Acho que a gente sempre vai ter um flash de pensamento, de memória ruim. A questão é a gente se prender nesse pensamento. Perfeito. Se prender nessa memória. Talvez isso a gente pode evitar. E a forma de evitar é sempre ter um pensamento que seja positivo. Em outras palavras, há sempre alguma coisa que te motiva, que te deixa para cima, te deixa feliz, te dá satisfação. Então, toda vez que sobrevier pensamentos negativos ou ruins, canaliza teus pensamentos para aquilo que é bom, para aquilo que é positivo, para aquilo que te satisfaz, porque aí você vai se distanciar do pensamento negativo. Na idade dos tiozinhos aqui, aquele povo que está sentado naqueles bancos para lá, tem gente levantando, calma gente, calma. Tinha um desenho de uma hieninha, vocês vão se lembrar. Tem gente que se entregou, tudo na idade. Até quando estava bom, aquela hiena achava que as coisas iam ficar ruins. Aquela hiena era um urubuzinho, não é? Era um símbolo do negativismo. Então, se você anda com gente desse jeito, você só vai pensar desse jeito e agir desse jeito. Você tem que mudar a sua forma de pensar e de agir. Como fazer isso? Como eu falei, tenha sempre algo que te satisfaça. Quando vier algum pensamento negativo ou quando vier alguma situação negativa, pensa no que é positivo, beleza? Eu não sei se não tem a pergunta aí, mas espero ter contribuído. Ele saiu, mas obrigado pela contribuição. Não é falar? É o líquido. Atenção, que era o oposto, que andava junto, né? Exato, que andava junto. Mais uma pergunta. Tenho depressão e os meus pais acham que é frescura. O que eu faço? No contexto do que nós falávamos. E assim, pai, eu vou pedir um carinho, vou pedir um favor com muito carinho para vocês. Não vai chegar em casa agora, botar seu filho na parede. Foi você que fez essa pergunta? Foi você que falou aquilo? Pelo amor de Deus, faça isso. Porque mesmo que tenha sido ele, muito provavelmente ele não vai te dizer. Mas você percebeu que era o que nós falávamos agora há pouco? Pais, vocês não são obrigados a entender o quanto que é frescura e o quanto que é verdade. Tecnicamente, vocês não foram preparados para isso. Na dúvida, procure ajuda. Depressão não é frescura. Um número altíssimo de casos de suicídio são provocados a partir de pensamentos depressivos, de pessoas em profundo estado de depressão. E ninguém acorda da noite para o dia extremamente depressivo. É um balde que cada dia pinga uma gota, cada dia pinga uma gota, e uma hora essa gota transborda, e quando ela transbordar, talvez seja tarde demais para a gente poder corrigir, ajudar, resolver. Para você que falou aí que tem depressão, que seus pais pensam sobre isso, pensam isso sobre você ou sobre esta sua questão,
eu sugiro, procure outras pessoas que possam te ajudar, porque talvez essas pessoas possam te ajudar a chegar no teu pai e na tua mãe de uma forma diferente e mostrar para eles que de fato você precisa de ajuda. E aí eu posso garantir para você, e isso é para todos os adolescentes e jovens que estão aqui. Lembra que eu falei que nós aprendemos por imitação? E às vezes, enquanto pais, nós aprendemos a ser assim. Nós não somos assim porque queremos. E às vezes a gente também comete erro porque a gente é ser humano também. Uma coisa que eu posso garantir para você, ainda que estas sejam as palavras dos seus pais acerca dessa sua condição, você tem um pai e uma mãe que te amam. E se eles entenderem que de fato esse é um problema real na tua vida, não tenho dúvidas que eles vão te ajudar a superar esse problema. Daí, mais uma vez eu digo, se você for desbravador, procure o teu conselheiro, procure o clube desbravador, peça para algum adulto te ajudar a explicar para os teus pais essa sua necessidade de ajuda. Mas pais, eu repito mais uma vez, precisamos ficar atentos sobre essa questão. Ela é real. E alguns de nós só teremos ciências desta questão quando ela bater na nossa porta. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Próxima pergunta. O que fazer com uma minha amiga que se corta? Corta o pulso e corta os braços. Primeiro, essa pergunta aqui é fantástica, porque é alguém que está preocupado com outro alguém. Isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse passando por isso, como é que eu poderia me livrar desse problema? Como é que eu poderia resolver esse problema? Primeiro, a gente precisa entender qual é a motivação desse problema. Em partes, quem se corta, em partes, e assim, de novo, isso não está fechado na minha frase, no início, está chamando atenção e gritando por socorro. Alguém, por favor, olha para mim. Quem se corta, está fazendo isso. Mas cada corte distancia ela de alguém que não está vendo que isso está acontecendo, ao ponto de um dia esse corte ser mais profundo e de que um dia talvez isso seja tarde demais para alguém olhar e poder ajudar. Minha esposa é professora no colégio adventista e já me falou de alguns casos de crianças que chegam lá no pleno verão com camisa de manga comprida, de blusa, porque se cortam. E aí, pais, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante também, tá? Nossos filhos podem ter um computador de última geração. O videogame que está lá instalado no quarto deles pode ser o melhor. A TV a cabo pode ser a mais cara. O celular pode ser o mais top. Nenhuma dessas coisas substituem o que um pai, só um pai pode dar para o filho. Amor, atenção, carinho, colo, abraço, beijo. Nada do que você dê para o seu filho que não sejam essas coisas podem suprir a necessidade que ele tem de receber essas coisas. E aí, quando eu digo que a gente precisa entender qual é a motivação dessa pessoa em se cortar, muito provavelmente a motivação seja essa que eu mencionei. No início, eu só estou chamando a atenção para alguém olhar para mim. Eu me lembro de uma criança, sabe aquele garotinho comercial do brócolis que se jogava, se debatia pedindo brócolis? Atendi uma criança no consultório que na sala da recepção ele ficava se jogando, e se jogava, virava pirueta e pulava, e a mãe o tempo inteiro gritando aquele menininho. Na igreja, normalmente a gente fala assim, isso é um abençoado, lá fora a gente chama de diabo isso, né? Aquele garoto era só um garotinho que estava dizendo assim, já que você, mãe, não olha para mim para me dar carinho, amor, atenção, um abraço, e só olha para mim quando eu apronto, eu vou aprontar, porque mesmo que seja brigando, pelo menos nessa hora você está olhando para mim. Olhem mais para os seus filhos.
e dentro do contexto de que o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, enquanto adultos, é demonstrar carinho, amor, atenção. Enquanto jovem, adolescente, se é tua amiga, teu amigo que está fazendo isso, uma boa conversa. Se você ouviu ele te dizer isso, se ele teve a confiança em você para contar isso, é porque ele vê você alguém muito bom, e por ser muito bom, você pode ajudar esse seu amigo. Diga coisas positivas, traga ele para o teu convívio, traga ele para as suas relações, participe mais da vida dele, ligue para ele, se interesse por ele, permita que ele ou ela sinta que alguém se importa com ele ou com ela, ainda que esse alguém seja só você. E se é novo o suficiente para precisar de uma ajuda maior do que só dar amor, atenção e carinho, eu sugiro você contar com seus pais, para que os seus pais talvez cheguem no pai, na mãe dessa criança, para poder ajudá-la. Porque, de novo, talvez hoje um corte no braço, amanhã um segundo, semana que vem um terceiro, mês que vem seja um suicídio, e se a gente não fizer nada agora, talvez a gente tenha que chorar por alguém que a gente não ajudou hoje. Beleza? Tudo bem? Alguma contribuição? Era palestra. Próxima pergunta. Incompreensão dos pais e parentes. Não é uma pergunta, são 3 tópicos que a pessoa colocou. Depressão imperceptível e ansiedade. A regra basicamente é a mesma. Eu sugiro para quem escreveu isso aqui que se os teus pais não te compreendem, talvez seja porque eles ainda não conseguiram entender, te ler o suficiente para poder te entender ou te dar tempo para que você se faça entender. Uma das palestras que eu tenho feito nas igrejas hoje, a propósito, é a palestra que eu mais tenho feito nos últimos 3 anos nas igrejas, é sobre comunicação. Nós não sabemos nos comunicar. Nós temos dificuldades de falar. Em parte, porque normalmente quando a gente fala alguma coisa, do outro lado tem alguém que vai dizer assim, é frescura, por exemplo. Ou o outro vai dizer que nós somos culpados. Também, você está depressivo desse jeito, isso só faz isso, julgamento. Nós não nos expressamos melhor, porque sempre tem alguém do outro lado que corresponde a essa comunicação de uma forma negativa. Você pode ter ajuda para isso. E aí eu vou falar, procure um adulto com quem você confie para poder chegar nos seus pais e dizer para eles que você tem depressão, que você sofre de ansiedade, que você precisa que eles olhem para você, que eles te compreendam, que eles te entendam e te ajudem. Agora é importante também entender, porque a gente fala assim, parece que está metralhando os pais, que nós, enquanto adolescentes, também temos os nossos problemas. E às vezes nós não damos para os nossos pais o espaço para eles poderem nos compreender, nós não damos para eles a oportunidade de eles nos darem um conselho, e às vezes, porque ouvir as verdades dói, a gente não quer ouvir a verdade dos nossos pais. Então, existe um negócio que a gente chama de transferência. É mais fácil eu culpar os outros pelo problema que eu tenho do que pedir aos outros que me ajudem, ainda que aquela ajuda naquele momento cause em mim algum tipo de sofrimento. Beleza? Beleza? Para quem fez a pergunta aí. Vou para a próxima. E aí, se alguém quiser falar em algum momento, levanta a mão aí, tudo bem? Peço por um amigo meu que passa por separação dos pais. Isso aqui também é um outro problema recorrente que nossos adolescentes estão enfrentando. Eu nunca vi meus filhos falarem palavrão. Não estou dizendo que eles não falam. Espero que não, né? Mas eu nunca os vi falando palavrão. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a minha filha voltando do colégio dizer para minha esposa de que uma determinada amiguinha dela era gay. Eu me lembro das discussões que nós tínhamos, discussões no bom sentido, das conversas que nós tínhamos no carro voltando do colégio, quando meus filhos diziam assim, o pai da fulana
e outro cicrano estão se separando. Isso hoje é uma realidade muito comum para os nossos filhos. A sociedade está assim, eu volto para aquele princípio que eu iniciei lá atrás, a sociedade está doente. E diante das doenças dessa sociedade, a manifestação dessas doenças estão em famílias menos tolerantes, de maridos e esposas que preferem separar-se do que enfrentar o problema, resolver o problema e ajudar-se para superar esse problema. E diante desse quadro, diante dessa necessidade, diante dessa dificuldade, ficam pais se separando e filhos sofrendo. Eu vou dizer para você que é adolescente, se teus pais estão se separando, talvez você não tenha muito o que dizer, nem muito o que fazer. Tenho acompanhado 2 pessoas no meu consultório e ambas querendo salvar o seu casamento. E ambas não têm o seu companheiro lá, porque só ela entende que pode salvar o casamento, que ainda tem oportunidade de salvar o casamento. E eu tenho dito para essas pessoas, tudo que nós faremos aqui, a tua decisão tem que ser essa, de lutar pelo teu casamento enquanto for possível lutar, mas ciente de que casamento não depende só de uma pessoa, depende dos dois. E se o outro não quiser, em algum momento você vai se separar. Daí, o quanto você está preparado para isso é a pergunta que eu faço para quem é adolescente. O quanto você está preparado para enfrentar a separação dos seus pais? Porque, infelizmente, se os seus pais se decidirem se separar, muito pouco você pode fazer. A não ser amá-los independentemente de qualquer coisa. Porque assim, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho e ex-pai. Isso não existe. Então, separados ou não, seu pai será seu pai, sua mãe sempre será sua mãe. Você precisa respeitá-los e amá-los. E este amigo, por quem você pede, a gente não sabe quem é, no final a gente vai orar por ele, tá bom? Próxima pergunta aqui. Qual é o limite da amizade entre mãe e filho? Uma pergunta muito boa. Existe de verdade um limite aqui. Em algum momento eu já publicamente disse algo que hoje eu entendo que é errado. Eu disse que o meu maior sonho era ser amigo dos meus filhos. Mas eu não posso ser amigo dos meus filhos, eu sou pai deles. E o máximo que eu posso em relação aos meus filhos é ser pai deles. O tipo de pai que eu sou deles, aí sim, pode permitir uma relação mais próxima ou mais distante, mais aberta ou mais fechada, que permita que eles se abram mais e digam tudo aquilo que eles sentem ou não, mas é a minha forma de tratar. A amizade de pai para filho, de verdade, ela não existe, porque amigo é amigo, pai é pai. Eu posso deixar de ser amigo hoje, eu nunca vou deixar de ser pai. E aí, diante do contexto, me permita dizer por que eu dizia que eu queria ser o melhor amigo dos meus filhos. Porque eu tinha preocupação de que meus filhos dissessem para mim aquilo que normalmente nós dizemos para os nossos melhores amigos. Não é assim que funciona? Os nossos filhos não contam às vezes mais coisas para os melhores amigos do que para nós, mas tudo depende da relação que eu tenho com eles. Então, enquanto pai, se a minha relação, repito, for suficientemente aberta, que permita que eles digam para mim o que eles têm que dizer, na hora que eles têm que dizer, sem julgamento, ainda que ouvir aquilo doa, eu tenho que ter o discernimento de filtrar, responder, ajudar e amparar como pai, porque eu sou pai dos meus filhos. E aí, na relação pai-filho, eu posso ter uma relação igual a de Deus conosco. Amor incondicional, desejo desesperador de que o filho acerte, trabalho incansável para ajudá-lo a acertar o tempo todo, tanto quanto for necessário, e suficientemente empatia para entender que ele está sofrendo e eu posso ajudá-lo a sair daquele sofrimento. É o contexto que eu posso trabalhar enquanto pai. Pois não. Quando uma jovem sofre um abuso, no seu familiar, seja pai, seja... Eu coloco incluir mais o pai, né? Porque já escutei várias histórias assim. E acaba tendo uma gravidez. Mas essa jovem acaba ligada de novo, indo para o pai, tio. Aí essa jovem entra no abuso. Como agir nessa situação?
É aquilo que eu falava há pouco. A gente não tem como mudar o passado. E aí eu digo para você, Deus ele é tão especial que ele perdoa o que nós fizemos ontem, hoje, mas algumas consequências ficam. E aí nós temos que encarar essas consequências. Algumas delas, casos semelhantes a esses, como você falou. E aí não tem jeito. Temos que enfrentar essa realidade, conviver com ela da melhor maneira possível. Daí, ajuda. E talvez ajuda profissional. Eu ouvi algo ontem que é muito interessante. Essa semana é a semana do psicólogo. Essa semana terá o dia do psicólogo. Você deve ouvir aí nas redes sociais bastante sobre isso. E aí alguém dizia um texto de uma propriedade muito interessante, né? Não existe meio psicólogo, porque as pessoas são assim, né? Ah, eu sento aqui com a Emily, é minha amiga, vou contar minha vida para ela, poxa, é tão gostoso estar com ela me dá conselhos especiais, é tão legal ouvi-la e tal, mas ela não é meia psicóloga. As pessoas se sentem assim, porque eu dou bons conselhos, porque eu sou um bom ouvinte, eu sou meio psicólogo. Quando a gente fala de psicólogo, e eu não estou legislando em causa própria, a gente está falando de ciência. Psicologia é ciência, ouvir é ciência, saber falar é ciência, até saber calar-se é ciência. Nem tudo que precisa ser dito pode ser dito a hora que a gente achar que tem que ser dito. Tem ciência por detrás disso. O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, algumas situações só podem ser resolvidas diante de um profissional. Então, quando for o caso, busque ajuda profissional. Tudo bem? As perguntas estão acabando, falta acho que 120 só. Não, ó, tem uma meia dúzia aqui, tá bom? É normal mudança de humor repentino na adolescência? Quem acha que é normal? Levanta a mão. Quem acha que é anormal? Levanta a mão. Quem não está gostando? Gente, adolescente tem todo o direito de mudar de humor o tempo que quiser. Agora, filhos, adolescentes, para vocês não serem chamados de aborrecentes, faça um esforcinho, né, de não ficar com aquela tromba daquele tamanho por nada, né, Jade? A gente tem muito que falar, filha, desculpa. É brincadeira, mas é adolescente, eu vivo com o irmão vive, eu não gosto, de vez em quando eu brinco também, porque como pai, eu não sou psicólogo, tá? Como pai eu não sou psicólogo, eu sou pai. E aí, de vez em quando a gente fica meio estressado mesmo com essa mudança de humor, tá rindo do nada, tá odiando. Ou tem na salada comeu brócolis hoje, brócolis, nunca comi isso, eu odeio brócolis, como? É adolescente. Eu costumo dizer lá em casa, assim, são duas, né? Então, da cara a gente observa, né? Que tá bem, fala, não fale nada, não dirija a palavra já que tá assim, porque senão começa. A discussão não é só das duas, entra eu no meio, né? Eu tenho que apaziguar a situação. Eu falo, não olhe pra ela. Às vezes, não olha pra ela, você vê que ela tá chateada, não fala. E eu vejo na cara, não tá bem, não tá, não fala nada, vai dormir. Deixa eu explorar um pouquinho dessa resposta, tá? A questão dessa mudança de humor repentino está ligada à questão hormonal. Sim, mulher principalmente. Não tem jeito, hormônio, testosterona, tá ali, ó, brigando o tempo inteiro, vai mudar o humor, não tem jeito mesmo. O que a gente precisa fazer é bem nessa linha do que a gente falou. Em algum momento a gente precisa respeitar o espaço dele ou dela. E aí a gente dá um tempo para ele ou para ela de sair daquele estágio. E aí assim, ó, nós não podemos mudar o outro. Lembra que eu falei disso agora com relação a matrimônio? Mas nós podemos mudar o nosso jeito. E aí mudar o nosso jeito significa dizer assim, ó, estressou, diga para o teu filho, eu sei que você está estressado, eu te entendo porque já passei por isso, e para não brigar com você, eu vou deixar você ir no teu canto, quando você melhorar, eu estou aqui pronto para te receber. É dificílimo.
Porque normalmente a gente estoura primeiro para depois pensar. E aí, dentro daquele processo de comunicação que eu falei para vocês, aquela palestra que eu faço para as famílias, a gente normalmente não age, a gente reage. Qual que é a diferença? Quando eu reajo, eu não penso. Quando eu ajo, eu penso. E dentro desse processo, a gente acaba criando um pé de guerra por algo que é natural do adolescente. Nós fomos adolescentes, nós sabemos o que é isso. E se for menina ainda, pela questão da TPM, pior ainda. Pior ainda. Olhem por mim. Minha filha está dando umas olhadas para mim de vez em quando assim, quer dizer que é assim? Orem por mim. Deixa eu pular rápido para a próxima pergunta. Vamos lá. Quero pedir pela minha amiga que tem depressão. Já falamos um pouquinho sobre o assunto, vamos orar por esta também, tá bom? Próxima pergunta. Depois, se vocês me permitem, para ninguém ficar sabendo quem escreveu, quem não escreveu, reconhecer a letra, eu vou levar as perguntas todas embora e jogo fora da minha casa, tudo bem? Aí ninguém precisa saber quem foi que escreveu. Pai, não precisa ficar fuçando no lixo da igreja. Fiquem tranquilos. Meu filho, gente, foi você. Não. Como corrigir? Aí colocou entre parênteses, bater no contexto do pecado. Pecou, morreu, obedeceu, viveu. Eu não sei se eu entendi completamente aqui, mas tem um pouquinho aqui da questão da relação espiritual com as relações familiares, está dentro desse contexto. Eu vou responder como disse agora há pouco, como é que Deus nos trata? O exemplo está aí. Já pensou se toda vez que nós errássemos, Deus nos castigasse? E aí, como que é a ação de Deus para conosco? Ele deixou lá os mandamentos. Os mandamentos são as regras áureas da nossa vida. E aí ele fala assim, se você quebrar o mandamento, você vai ter consequência, não é isso que acontece? Mas quando você tiver consequência e se arrepender delas, enquanto houver tempo, eu estou aqui para te ajudar a mudar a tua condição, a pensar diferente, a agir diferente. Então, enquanto pais, nós precisamos olhar para os nossos filhos e entender que eles são crianças. Eu também dizia na igreja que eu estava hoje de manhã, eu me preocupo, de verdade eu me preocupo quando eu chego em algumas igrejas que eu vejo, é bonito. E hoje eu fico me questionando, meu filho com 19 anos, o camarada não gosta de usar terno e gravata. Não gosta. Filho, vamos comprar um terno para você. Não, cara. Mas eu também fico incomodado quando eu vejo crianças com 6, 7, 10 anos de idade de terno e gravata na igreja. Mais do que isso, eu fico incomodado quando de terno e gravata eles estão sentados do lado do pai prestando atenção no culto, como se eles fossem um adulto. Eles não são. Crianças são crianças. Criança age como criança, criança fala como criança, criança é criança. E cabe a nós a capacidade de poder ter uma linguagem suficientemente capaz de alcançá-lo no mundinho dele e, quando apropriado, trazê-lo para o nosso mundo. Mas não convém que isso seja antecipado, porque se a gente antecipa, a gente pula a fase, a melhor de todas elas. E para que eu tenha um adulto emocionalmente capaz, é extremamente importante permitir que essa criança viva cada fase intensamente. Eu não estou corroborando, filhos, porque eu sei que vocês são ligeiríssimos, mas o Jamil diz que a gente pode aprontar e vira pirueta e pula e não é isso que eu estou falando. Não é de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não é isso que eu estou falando. Não é ficar correndo dentro da igreja. Não é ficar com o celular dentro da igreja. Não é ficar jogando joguinho dentro da... Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que criança é criança. E nós não podemos trabalhar para que ela seja adulta antes do tempo dela. E como criança, no momento de correção, ela precisa ser corrigida. Com amor. É como Deus nos corrige. Fechou? Beleza? Pode falar. O exemplo que nós damos para os filhos, eles acabam se espelhando na gente.
Positivo ou negativo? Positivo ou negativo. Se você mostra um Deus bom, amoroso, mais justo acima de tudo, eles vão entender isso. Agora, fez isso, é pecado. Meu Deus. Mas além de se criar uma criança que vai odiar Deus, porque não sei se é o contexto que a pessoa está querendo dizer, tudo é pecado, para que eu estou aqui, para que eu vou ser salvo, tudo isso passa na cabeça da criança. Né? Verdade. Próximo. Quando uma jovem é abusada por um parente, ou é abusada pelo próprio pai, e engravida, ela pode ter o direito de abortar? Aí a gente está entrando num campo aqui muito delicado, vai bem em linha com a pergunta da nossa irmã que estava ali agora há pouco. Primeiro, meninas, se isso estiver acontecendo com você, denuncie, procure ajuda. Diga para o teu abusador o quanto que isso está te incomodando, o quanto você está sofrendo com isso. E evite e pare imediatamente. Como? Porque não depende de mim. Aí eu vou insistir. Denuncie, se for preciso. Lá no telefone, Disque 100. Denuncie antes que você engravide. Uma vez que você engravidou, eu estou falando das leis do nosso país. O Brasil permite aborto, sim ou não, pais? Não. Sim ou não? Para abuso, sim. Para abuso, sim. Abuso, sim. E para estupro, sim. E o que Deus pensa disso? Já pensou essa criança mais da vida? Cíntia, eu vou dizer para você que isso acontece mais do que a gente imagina. Sim, eu sei. O fato é que é o extremo. Mas esse extremo aqui, ele só vai chegar nesse ponto se nós permitirmos que chegue. E aí eu estou dizendo assim, já me vai simplificar demais falar isso. Porque a pessoa que está sendo vítima não tem forças para gritar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Dando forças para você, para gritar, para pedir, para sair dessa situação. Eu vou repetir, se você é adolescente, desbravador, é da igreja, peça ajuda para o teu conselheiro, para a tua conselheira, para o teu diretor, para o diretor de jovens da igreja, para o teu ancião, para o teu pastor. Procure um adulto que você confie da tua família, conte para alguém, peça ajuda antes que isso aconteça. Porque aí depois que aconteceu, há um dilema aqui entre o que é necessário e lei dos homens e o que é necessário e o que é a lei de Deus. Há um conflito. Qualquer resposta que eu der aqui para vocês, eu vou limitar ou condicionar a você a tomar uma decisão que não depende de mim, ela depende única e exclusivamente de você e do contexto que você está vivendo. E aí eu vou repetir e insistir mais uma vez. Se isso acontece com você e você ainda não engravidou, por favor, interrompa isso agora. Peça ajuda. Peça ajuda. Pois é, a questão da ética que você falou, hoje cedo também a irmã estava pregando e falou essa questão que é levado o caso para vocês que são profissionais. E aí sabe quem é a pessoa que está cometendo e mesmo assim deixa que continue acontecendo e não passa para frente, para que a gente entende que como cristão, Deus nos ama tanto que em vez de Ele nos punir, Ele ainda nos abraça e tenta fazer a gente mudar. Mas como profissionais, como seres humanos, você sabe quem é o acusador e ela contou de um caso assim, que é seu extremo. A mãe passou por isso e agora a filha também estava passando por isso, e para que a família não se desfizesse, a filha ia continuar na mesma situação. Como é que a gente consegue entender, como cristão, essa situação? Como cristão... O que ela colocou, ela disse que não levou para os profissionais, deixou o caso com a família, porque o caso não... Entendeu? Aconteceu isso lá no colégio, não dentro do
aluna do colégio chegou nela e procurou. O que o Alexandre quis dizer é que levou o carro e ficou sabendo tudo, não foi contado ao pai, né? E isso acontece dentro de casa com o avô, que também abusava da mãe, e agora está abusando da neta, né? Tentando. Não acontece porque ela não deixa mais. Mas enfim, o que ele quis dizer que foi levado aos profissionais, não, que deixou o caso para eles resolver, mas ela, diretora, ainda continua na situação do também. Então, pois não. E o que o Alexandre também está falando é um conflito também, até que eu fiquei pensando hoje de manhã, ouvindo tudo, falei, caramba, a pessoa chega para mim, né, eu entendi perfeitamente a fala dele. A pessoa chega para mim, eu estou sabendo que essa pessoa está sendo abusada, e eu vou ter que ter uma ética de não ir interferir e contar, eu tenho que deixar que essa pessoa faça. Aí eu descubro que essa pessoa não está tomando atitude nenhuma. A vontade qualquer, eu atravessar lá e falar, mas a ética manda que não, né? Então, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia diz que a gente só pode denunciar quando houver risco iminente de vida. Se nós entendermos que de fato há um risco de vida e única e tão exclusivamente nesses casos, a gente pode tomar alguma atitude baseada no contexto da denúncia. Do contrário, o que nós iremos fazer é trabalhar essa pessoa para que ela seja suficientemente forte a ponto de conseguir dizer não e ter forças para ela mesma denunciar quando for o caso de denúncia. Então a gente vai trabalhar com a pessoa para que ela consiga fazer o que, por um sentimento de culpa ou por uma questão familiar de eu não posso destruir a minha família, porque de novo, é bem isso, a pessoa ela se sente culpada, ela se sente culpada porque ela está traindo a mãe, ela se sente culpada porque a família dela vai ser destruída por culpa dela, ela se sente culpada porque ela usou ou deixou de usar aquela roupa que permitiu que o outro olhasse para ele ou para ela. As culpas são tão grandes que ela não vê problema no outro, ela vê problema em si. Então, enquanto profissionais, a gente vai trabalhar com ela para que ela entenda que ela não é culpada, que ela não pode nem deve viver sob essa condição. Daí, ela mesma vai ter força para gritar, para poder denunciar, para poder pedir ajuda, para poder dizer ela mesma. Então, por isso que a ética nos proíbe, porque aí é uma questão de contrato profissional. O que acontece no consultório é entre a pessoa e você, não pode sair dali. Eu atendo, isso é importante até dizer. E, gente, pelo amor de Deus, não estou fazendo propaganda nenhuma para ninguém aqui, tá? Só para deixar claro, não é o caso. Eu atendo muita gente do convívio cristão, da nossa realidade cristã. A primeira coisa que eu falo para todas elas é que, porque eu ando muito em diversas igrejas, eu estou o tempo inteiro para cima e para baixo, que em algum momento a gente vai se encontrar. E que fora da sala do processo terapêutico eu sou o Jamil. E que naquele momento que a gente se encontrar, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, e muito mais do que isso, que tudo aquilo que ela disser para mim ali naquele contexto vai morrer ali naquele contexto. E vou além para dizer da questão ética. Pastores, vocês não fazem ideia do quanto os pastores ouvem de situações muito semelhantes a essas. E por uma questão ética também, se eu disser para o meu pastor qualquer coisa que aconteça na minha vida e pedir para o meu pastor sigilo sobre aquilo que eu estou contando para ele, ele não pode nem trazer para a comissão da igreja. Falando do campo cristão. Aí, de novo, nós vamos trabalhar com aquela pessoa para que ela não seja submetida àquilo. Nós vamos trabalhar com ela para que ela tenha condições suficientes para poder se livrar daquilo, e por isso que a gente está dizendo, diferente do que nós estamos fazendo aqui, que é um bate-papo, uma palestra, aqui eu posso dizer, denuncie, vai lá, não se permita, não deixe acontecer, chame alguém, peça ajuda. Lá no consultório, não necessariamente dessa forma eu posso fazer. É assim que funciona essa ética, tá bom? Só para vocês entenderem. Pois não. Também só complementando, até por essa questão aí, ela como uma líder, ela tem conhecimento do fato e não deixou a família e não foi lá denunciar. É como se fosse um crime. Quando você vai fazer uma denúncia, você tem que ter provas. E como que você vai apresentar provas
Sim. E aí naquele contexto que eu coloquei, daquela situação que eu vivi no consultório, de quando a mãe confessou que ela sabia que havia o abuso, e porque ela não denunciava, porque ela podia denunciar, ela virou e disse: quem vai pôr o pão na minha casa? Ou seja, se eu denuncio, aquela própria mãe ia negar o abuso. Viu, Jaime? A preocupação não é nem a atitude que você teria ou que a diretora, e sim com a pessoa que está passando a coisa. Porque não foi resolvido o problema dela, né? Ela continuou. Essa é a preocupação, e não assim como a irmã está levando e como a Cíntia, do profissional, mas sim da situação da pessoa que está afligida. Porque assim, nós estamos tratando de crianças, né? Adolescentes, que vão levar esse trauma da vida. E aí ela leva o problema e parece que talvez ainda não vai ser solucionado. E a gente sabe, a gente entende isso, como igreja, quando você está numa comissão, que a gente não pode realmente sair abrindo e tentar resolver da forma da gente. A preocupação era só com a questão da pessoa que está sendo afligida. Deixa eu colocar um outro ponto de vista aí que eu acho que é importante. Vocês, né, no contexto geral, fazem ideia que algumas pessoas são abusadas há tanto tempo que para elas aquilo é comum e parece que acontece com todas as famílias? E aí quando eu falo, por exemplo, que quando uma pessoa ela vai para um processo terapêutico para dizer isso, ela não diz assim, ó, eu estou sendo abusada. Porque se ela chegar no meu consultório e dizer abertamente, eu estou sendo abusada, ela tem a mesma força para chegar numa delegacia e denunciar esse abuso. Normalmente a pessoa vai vir com uma sucessão de traumas e problemas que lá a raiz do problema e dos traumas está baseado no contexto do abuso. Aí que a gente vai descobrir que a pessoa está sendo abusada. E algumas delas descobrem nesse momento que elas estão sofrendo abuso. Elas também não sabem, infelizmente. Infelizmente. É uma outra visão que eu acho que vale a pena colocar para o contexto.